Vamos agora chamar nosso próximo palestrante, professor doutor Luciano de Carvalho Cardoso, também do Centro Paula Souza. Professor, seja bem-vindo à nossa sala. Professor Luciano, que é doutor em filosofia pela Unesp, especialista em lógica e filosofia da linguagem, mestre em filosofia também pela Unifesp. O professor Luciano atua como professor coordenador de projetos de empreendedorismo no Centro Paula Souza e é responsável pela implantação de competências na área para os currículos da formação profissional médio-técnica. O professor Luciano vai nos honrar com uma palestra sobre indicadores de empreendedorismo no sistema formal de ensino médio e técnico dos egressos. Professor Luciano, seja muito bem-vindo. Também estamos ansiosos para aprender com o senhor. Com o senhor é a palavra. Olha, honrado estou eu, né, de poder participar desse workshop. Tem trazido uma série de informações de extrema relevância, né, para todo o nosso empenho. O trabalho que eu tenho desenvolvido, naturalmente, assim, a gente está aqui falando, mas não é um trabalho solitário, é um trabalho que ele conta com uma equipe, é um trabalho que ele vem sendo desenvolvido aos poucos desde 2014, né? E assim, ele foi seguindo, ele foi sendo construído em blocos, né, aos pouquinhos, a partir de uma série de decisões, de problemas e de soluções desses problemas, né? De maneira que hoje a gente estamos no caminho, né, de construção de um processo, né, de indicadores sólidos de desenvolvimento de competências empreendedoras, né? Como eu trabalho no grupo de formulação e análises curriculares, o foco central aqui é o desenvolvimento do currículo, o desenvolvimento de um plano de curso que desenvolva, que trabalhe com a educação empreendedora, né? Isso em todos os eixos tecnológicos. E, portanto, né, ele vai atingir o público do ensino médio técnico em todo o estado de São Paulo, né, e em todos os níveis de formação. Então, é claro, é um trabalho imenso, né, com uma série de desafios, e eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje, esse passo a passo de como que nós fomos construindo esses patamares, esses pilares que são a base fundamental para a gente poder falar de indicadores de desenvolvimento de competência, né? Porque a gente sabe, né, não é novo no Centro Paula Souza o trabalho com empreendedorismo, né? O difícil é você conseguir um processo de mensuração em larga escala do desenvolvimento, né? E da capacidade de empregabilidade que a visão de empreendedorismo gera, né? E eu estou falando isso em termos de currículo. A gente já viu nas demais apresentações como que esse mesmo desafio ele se configura em formas diferentes de acordo com a escala e a frente em que nós estamos atuando. Eu gostaria de pedir para avançar para o próximo slide, por favor. Muito obrigado. E como eu falei, né, esse trabalho começou em 2014, né, e já começou com uma escolha, uma demanda que já é um fator que já é desafiador para todo o processo de educação empreendedora. Você trabalha em um curso profissionalizante e você vai abordar o empreendedorismo de qual maneira? Você pode trabalhar ele por componente curricular, né? Ou seja, ele é uma das disciplinas do curso, ou você pode trabalhá-lo como tema transversal, né? Então, quando nós começamos esse trabalho, nós já tínhamos esse desafio, né? Como componente curricular, nós teríamos um componente único,
composto por competências, localizado dentro desse componente, teremos habilidades, e aqui só uma errata, né, eu acabei lançando errado ali. O componente único ali, na verdade, é o quê? É a configuração de uma base tecnológica restrita a esse componente. Então, nós temos o quê? Um componente meio encapsulado dentro do curso, né? Quais são os problemas dessa estrutura? Bom, a maior dificuldade que a gente tem ali é que esse componente, sendo um componente de base, ele é um componente que muitas vezes ele transpõe o seu conteúdo para todos os cursos e, portanto, ele vai para todas as regiões, para todos os eixos tecnológicos com as mesmas características. E, considerando a diversidade, né, de formação, a diversidade de perfis profissionais de conclusão, existe uma dificuldade de você trabalhar com esse componente único, que é o fato de nem sempre ele ser aderente ao próprio curso em que ele está, né? Muitas vezes o componente ele acaba sendo o único a falar de empreendedorismo e ele não dialoga, muitas vezes, com todo o restante do curso. E isso é altamente problemático, principalmente se você pensa que o empreendedorismo ele é uma estrutura meio, ele é um qualificativo, ele constrói diferencial. Então, ele está sempre agregado com alguma área de atuação, né? Então, esse foi o primeiro fator que nós encontramos ali de dificuldade, né? Além do mais, aparece a questão: e se justamente em um determinado curso, o que há de empreendedorismo nesse curso for em uma área de especificidade técnica dentro do curso, né? E não exatamente numa visão global, né? Então, naturalmente, o que? Essa especificidade ela acaba sendo perdida quando você trabalha com componente único, né? Numa estrutura de componente curricular. A outra possibilidade é trabalhar como tema transversal, né? No caso do tema transversal, você tem três vertentes, né? Três vertentes, na verdade, não, três componentes que a integram. São as atribuições, né? Você não tem um conjunto dado de ações realizadas, como num caso de componente único. Você tem atribuições que são aderentes ao próprio curso, né? E o curso é que determina o que deve ser realizado. Quais competências, nesse caso, seriam necessárias transversalmente para contribuir para a formação empreendedora dentro do curso? E, portanto, ele não ficaria restrito a um único componente curricular, mas a múltiplos componentes. É claro, daria mais trabalho? Sem dúvida, né? Porque nesse caso você tem que analisar plano a plano, componente curricular por componente curricular, entender o cenário profissional atual em que aquele curso está sendo construído e alocar essas competências empreendedoras nesses múltiplos componentes, que vão variar de curso para curso, de eixo tecnológico para eixo tecnológico. Apesar da complexidade, entendeu-se o quê? Que o refinamento e a capacidade de contribuição para o perfil profissional ela é maior quando você trabalha com o tema transversal. Um outro ponto é que, ao observar, né, conforme nós fomos analisando uma série de componentes curriculares, o que nós percebemos? Que muitos dos componentes, as bases tecnológicas, elas ensinavam o quê? Sobre o empreendedorismo. E não necessariamente como empreender. Ou seja, o viés prático do fazer, ele muitas vezes não aparece de uma maneira clara quando você tem um componente único que carrega uma neutralidade com ele, né? Enquanto que, como tema transversal, o que há de empreendedorismo, ele vai entrar no meio do curso, no meio das atividades, no meio do componente, e ele vai dialogar com tudo aquilo. Como eu já disse, claro, envolve uma complexidade maior. Porém, o entrelaçamento, né, que ocorre e a possibilidade de contribuição, ela se mostrou muito maior. Por esse motivo, a gente aderiu a isto, tá? Próximo slide, por favor. Isso nos levou o quê? A termos três fases de desenvolvimento para conseguir gerar KPIs empreendedores, ou seja, indicadores de desenvolvimento dessas competências. Por quê? Uma vez que você está trabalhando transversalmente por competências, né, não vale mais uma avaliação
que dê uma nota pronta, focada por resultado. Porque a competência, ela demanda o quê? Um processo para ser desenvolvida. Um processo em que envolve o desenvolvimento de habilidades, envolve a mobilização de informações, envolve principalmente a solução de problemas, né? Então, nós tínhamos três situações. Primeiro, é necessário ter uma meta para você ter o indicador. É necessário você ter parâmetros e é necessário você ter instrumentos de mensuração. Nesse caso, como parâmetros, nós trabalhamos o quê? As atribuições e as competências empreendedoras. Como meta, nós trabalhamos com o quê? Perfil profissional e perfil empreendedor. E como avaliação, nós trabalhamos com um modelo de painéis que eu vou mostrar para vocês e um modelo de avaliação centrada em humanos. Portanto, não é uma avaliação centrada em resultados ou em indicadores práticos, mas ele é focado no processo de desenvolvimento, tá? Próximo slide, por gentileza. Esse processo para construir os parâmetros, ele foi um processo extenso, né? Porque nós tivemos que fazer uma análise de todos os planos de curso, a gente usou ferramenta de computação cognitiva para extrair o que havia de competências de soft skills ali dentro. Nós fizemos uma análise com todos os especialistas que trabalham na elaboração curricular, no sentido realmente de chegar e perguntar, escuta, para esse curso, o que é empreendedorismo nele? E na medida que eles foram passando tudo isso para nós fizemos uma triangulação por 4 áreas, né? Ações comportamentais atitudinais, ações de análise e planejamento, ações de liderança e integração social, ações de criatividade e inovação. E nesse conjunto, nós formamos o quê? Um rol de 46 competências empreendedoras centradas nesses 4 campos de atribuições. Tá? Próximo slide. Uma vez que nós fechamos isso, bom, nós tínhamos lá os parâmetros. Essas 46 atribuições, elas não vão para todos os cursos. Cada curso é analisado o perfil profissional e aquilo que é necessário conter nele. Uma vez que a gente verifica isso, são selecionadas as atribuições essenciais para aquela formação empreendedora, de maneira que cada curso se torna um curso único. Mas ainda faltava a gente fechar o quê? A meta, né? O perfil profissional, ele é amplo. Mas o que é que estava se formando de perfil empreendedor ali dentro? Então a gente começou, a partir de uma análise volumétrica da quantidade de cursos, nós fomos percebendo o quê? Que existia um conjunto de 3 níveis de perfis empreendedores desenvolvidos lá. Um é o nível de um perfil interno, que é o que nós comumente chamamos de intraempreendedor. O outro é o empreendedor externo, né, que é aquele cara que constrói uma empresa departamentalizada, e nós percebemos que no caso do técnico era predominante algo que a gente passou a chamar formalmente de nível intermediário ou interempreendedor. Por quê? Porque ele tem a possibilidade de trafegar nos 2 lados. Ele consegue ter um viés operacional e tático, ele consegue gerenciar equipes, ele consegue ser autônomo, mas ele não consegue, por exemplo, montar uma empresa departamentalizada, ele não consegue gerenciar toda uma rotina administrativa com diversos departamentos, montar startup, captação financeira. Não, o nível dele é mais o serviço ou gerenciar pequenas equipes. Mas ele pode ser um autônomo, né? E ele também não é totalmente intraempreendedor, né? No sentido de ser apenas operacional. Por quê? Porque ele é capaz de contribuir com uma formação e com decisões operacionais e táticas para o negócio. E aí, a partir desse conjunto, a gente começou a dividir níveis, né, de gerenciamento, níveis de responsabilidade e níveis de ciclo no qual ele se insere. Se é nível de produto e serviço, se é projeto ou processo, se é negócio startup. E aí a gente começou a fazer o quê? Uma análise em todos os cursos para onde que esse perfil tendia. Próximo slide, por gentileza. Feito isso, a gente chegou no ponto da avaliação. Quer dizer, nós temos uma meta e nós temos parâmetros estabelecidos. Como que a gente avalia? Então, a gente começou a fazer, desde 2016,
workshops, encontros com professores, nós fomos desenvolvendo uma ferramenta que, na verdade, é uma variante do Business Model Generation, aquele Canvas. A gente fez o quê? Um Canvas de desenvolvimento de competências, né? Pensando no quê? Que para o professor trabalhar com os alunos, ele tem que trabalhar orientado para a formação de competência e não orientado para um determinado conteúdo. Então, ele passa a ter como referência o perfil profissional e a competência que vai ser desenvolvida dentro desse perfil. A partir daí, ele vai pensar em todo um universo centrado nesse conjunto, inclusive no tipo de atividade avaliativa em que ele pode mensurar essas competências e que tipo de atribuições se tornam realizáveis a partir disso. Próxima, por favor. Né? E aí, para fechar, nós fizemos o quê? Um indicador centrado em humanos, um processo avaliativo, que na verdade é uma pesquisa, né, em que nós passamos ela para alunos, para professores. Nós temos uma média de 3.000 alunos e cerca de 500 docentes que já participaram desse processo, no qual eles demonstram a percepção deles em relação ao processo. Próximo, por gentileza. Né? E nessa percepção nós temos o que? Um conjunto, um alinhamento de perfil, atribuições empreendedoras, competências, habilidades, metodologias ativas em ambiente online, centrado em diversos componentes curriculares. Então a gente fecha esse conjunto e a próxima, e a gente já encerra. Aqui eu trouxe só um gráfico, só para indicar o quê? A conexão entre os perfis que foram desenvolvidos nos cursos e a percepção dos alunos. E o que a gente nota aqui? Que é um padrão que o nível de empreendedorismo externo, de abertura de empresas, ele tanto é menos predominante nos nossos cursos, como também é menos predominante na percepção dos alunos. Já o nível intermediário, ele é predominante na percepção dos alunos em todos os eixos tecnológicos e também o nível interno. Tá? Então, a partir desse tipo de trabalho, o que nós percebemos? Que é possível que o plano de curso seja percebido, o tema empreendedorismo, entre os alunos e entre os docentes que estão participando. Próximo slide. Essa é só uma margem de desvio aceitável, né? Existem algumas diferenças que a gente percebe lá, mas é uma predominância de nível de perfil, não tem uma precisão, porque a gente está falando de um conjunto flexível dentro do plano de curso, ok? Gente, é isto. Muito obrigado, agradeço esse espaço para poder passar esse processo que a gente tem desenvolvido. Longe ainda de acabar. Obrigado. Professor Luciano, muito obrigada pela sua fala, pelas contribuições e também com sua fala, afirmo que estamos ansiosos para explorarmos mais tanto conhecimento e aprendermos e também refletirmos a respeito destas questões sobre o empreendedorismo no ensino médio e técnico. Muito obrigada, professor. Então, até daqui a pouco. Até.